4, vem essa reflexão para nós. Em algumas versões está assim: quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. Nós, como pais, como líderes, como influentes na sociedade, nós vamos precisar pensar também como que está sendo escrita a nossa história. Deus escreve a nossa história, mas às vezes a gente vai lá e bota também um lapisinho lá. Na verdade, às vezes a gente bota uma caneta que não sai por nada e fica borrada, né? E a gente quer também escrever uma história. E esse curso Tesouro, ele vem colocar para nós os padrões e princípios que foram colocados por Deus desde o início do universo. Então, algumas pessoas acham que nós, como cristãos, nós somos meio que fanáticos, alienados, bitolados. Mas nós cristãos, nós temos a palavra do Senhor. Eita, está grudado. Vamos essa. A palavra do Senhor como uma bússola, como uma regra, como um manual. E geralmente, quando nós compramos algum aparelho, vem um manual, não é? Aí a gente acha que a gente já sabe usar o tal do aparelho. E o que a gente faz com o manual? Larga lá dentro da caixa. Ah, é só plugar, deixa eu plugar aqui. E aí pluga, e aí vai usando aquele aparelho. E esquece do manual. Aí você plugou, aperta o... Como é? Ligar. E ele não funciona. Qual é a primeira reação? Está quebrado. Ah, comprei um aparelho quebrado. O manual está lá. Tem gente que é um pouquinho mais curioso, pega o manual, deixa eu ver se eu fiz certo. Mas tem uns mais ousados que pega o aparelho, vai na loja e já quer fazer o escarcéu. Olha, tá quebrado, eu comprei, não vou pagar. É mais ou menos assim? Aí o vendedor, que ele está bem preparado para até esse tipo de situação, ele pega você e fala assim: vamos verificar se realmente ele não está funcionando. Aí ele já sabe do manual, ele vai ligar, mas antes de ligar, provavelmente tem que fazer alguma coisinha em algum lugar desse aparelho. Mudar a chave, né? Principalmente as coisas que são bivolts, né? Tem que mudar, tem que fazer alguma coisinha lá e tem que estar um pouco entendido daquele aparelho. Porque nós estávamos acostumados, vamos falar de um liquidificador. O liquidificador antigo era plugar, apertar e tá tudo certo. Não é? Hoje, eu nem sei. Tem umas coisas que você não pode ligar, não. Eu estou falando isso porque aconteceu comigo. E uma coisa que eu comprei, e foi lá na nossa viagem. Comprei um negócio para levar e tinha que fazer um procedimento antes de ligar. Antes de colocar a primeira coisa lá para cozinhar. Tem que esquentar a chapa, não sei em quantos quantos graus lá. Que palavra que não sai, você tem que mudar, né, gente? E aí tinha que fazer alguma coisa,
Porque se não fizesse esse preparo naquela chapa, quando coloca o negócio lá, gruda e já começa a marcar a sua peça nova. E não é diferente na vida cristã. Nós estamos deixando o nosso manual de lado porque a gente acha que a gente já sabe lidar com tudo. E a gente vê a pastora Rose, ali onde a bispa está, a bispa, orando, glorificando, louvando, né? E nos inspirando a sermos também fervorosas, espirituais, ligadas no trono. E a gente quer só copiar. Mas a gente esquece que para isso nós precisamos conhecer um pouco mais desse manual. Por que será que algumas pessoas, mesmo com tantos desafios na vida, conseguem glorificar a Deus? Ah, meu pai morreu, mas consegue glorificar a Deus. Estou doente, mas consegue glorificar a Deus. Estou sem dinheiro. Parece que é o pior dos males, né? Estar sem dinheiro. Se você estiver vivendo assim, eu só sou feliz com dinheiro, então você é um ótimo adorador de Mamon. Porque Mamon, ele é o dono, o rei das finanças aqui da terra. Então, se você só fica feliz com din-din no bolso, você já deixou de ler o manual. Então, nós somos desafiados sempre a ler o manual para encontrar os padrões e princípios que Deus já determinou. E nós vamos poder descobrir e reconhecer, ou ignorar e distorcer. Porque nós aprendemos várias coisas da palavra aqui. Mas quando nós vamos em rodas de amigos que não conhecem a verdade, essa verdade desse manual, eles querem ignorar ou distorcer. E eles querem distorcer aquilo que nós já temos convicção. Essa é a função do inimigo. Sempre colocar dúvidas naquilo que Deus já determinou, como padrão, como princípio, como regra, como direção. Amém? E esse curso, para nós, ele veio esclarecer alguns princípios que até mesmo a gente já sabe. A gente já sabia. Mas tem alguns pontos que ampliam a nossa visão. Como essa em Eclesiastes 7:4. Que aquele que só pensa em se divertir, ele é tido como tolo. E às vezes, quando nós entramos em alguns compromissos neste ambiente chamado templo, chamado igreja, e nós recebemos um convite e nós temos uma formatura para fazer, e a gente fala, eu não posso ir para esse compromisso aí, porque eu tenho esse compromisso aqui. Nós não somos entendidos, porque há pessoas que ignoram ou até mesmo distorcem esse princípio de compromisso. Amém? Então, a maior escolha feita neste mundo é o que nós vamos escolher. É a melhor escolha. E há escolhas, sejam boas ou ruins, não deixam de ser escolhas.
gente escolhe andar debaixo dessa chuva sem um guarda-chuva, tá tudo bem. É a sua escolha. Mas essa escolha tem uma consequência. Até você chegar no seu destino, você vai estar como? Todo molhado. E se você permanecer molhado, pode acontecer o quê? Adoecer. Não é verdade? Mas alguém muito inteligente criou um guarda-chuva, aonde nos favorece ir ao nosso destino sem molhar tanto. Ele só não entendeu muito bem essa pessoa, eu acho que vai ampliar, porque ainda molha os nossos pés. Mas aí a gente enxuga os pés, né? Troca de sapato, tá tudo certo. Mas essa pessoa que criou o guarda-chuva nos dá a chance de escolher andar nessa chuva protegido e evitar uma doença. Então, a maior escolha a ser feita neste mundo é o que faremos ao deixá-lo. Quando nós deixarmos este mundo, para onde iremos? Porque as suas escolhas realizadas aqui, neste mundo, determinam para onde você vai passar a eternidade. Entende? Olha como está nas nossas mãos. Porque o meu Jesus, o seu Jesus, já fez o que ele tinha que ser feito. O que tinha que ser feito. O que ele fez? Ele entregou-se na cruz do Calvário para alcançar você, perdoar, limpar, lavar, redimir. A partir daí, você precisa escolher se é aí que você vai seguir. Se é com ele que você vai seguir. E se você segue com Jesus, sendo cuidadoso em estar trabalhando a seu favor esses princípios e esse manual, você tem direito, com certeza, a uma vida eterna. Porque você, renunciou e você permitiu escolher Jesus como seu guia, como seu Senhor, como seu Salvador. Mas nós podemos até aceitar Jesus, fazer essa aliança com Jesus e ignorar alguns princípios. Também é uma escolha. Mas se essa escolha acontece, já não temos uma garantia de uma vida eterna. Porque se nós falamos assim, eu quero caminhar com Jesus, mas eu não quero nenhum compromisso com ele. Eu quero ele porque ele sofreu por mim na cruz do Calvário. Mas eu não quero ter nenhum compromisso. Eu não quero ler a Bíblia, eu não quero conhecer princípios, eu quero distorcer os princípios, eu vou ignorar esses princípios. Mas eu aceitei Jesus. Eu aceitei, eu não sou nada contra, eu deixo meu filho seguir, mas eu estou de boa. Vou ficar na minha. Amo Jesus, ele é maravilhoso, mas está tudo certo. Deixa aí meu filho seguindo, deixa minha filha, deixa minha mãe, deixa meu pai, deixa alguém seguindo e eu não. Quando nós não conhecemos esses princípios e nós ignoramos, nós fazemos exatamente como fazemos com o manual dos nossos eletrodomésticos. Então não vai funcionar. Algumas coisas não vão funcionar. E quando não funcionam, e aí chega na morte, o que pode estar nos esperando? A morte eterna. Não tem outra coisa. São duas escolhas apenas. Ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. Está escrito na palavra. E Deus, em Deuteronômio, ele deixa bem claro
Eu sugiro que você escolha a bênção, para que você esteja bem e a sua descendência também esteja bem. Mas ele não colocou nenhuma faca no nosso pescoço, nenhuma corda, nem deu uma machadada na cabeça para você ficar lá inconsciente e não fazer a sua escolha. Você pode escolher não a vida. Escolhe a morte. Não tem problema. Só que existem consequências. Quando não escolhemos conhecer esses princípios e viver por eles, nós podemos estar escolhendo a morte. Então, chega Eclesiastes 7:4 e diz: quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. Quem é tolo, quem só pensa em se divertir, vai querer trabalhar menos. Não é? E quem trabalha menos, ganha menos. Não é? Estou falando mentira? Se você trabalha, você tem din-din. Se você não trabalha, não tem din-din. Vamos traduzir isso aqui. Se eu penso só em me divertir e não trabalhar, eu vou ser muito feliz, mas eu não terei uma vida de sucesso na minha área financeira. Porque eu só quero brincar, eu só quero me divertir, mas eu não penso em construir mais nada. Eu não penso em construir nada nem para mim, nem para minha geração. Vocês estão me entendendo? Mas quando nós vamos num velório, a partir de agora você vai começar a ir em velório. Amados, eu não estou falando que ninguém vai morrer. Que tem que morrer não, tá? Mas é o curso da vida. Nós estamos vivos, um dia morreremos. A gente espera que não aconteça isso. Mas quando você for num velório, você vai começar a pensar mais sobre as suas ações. Como você quer ser visto ou lembrado? Visto não, né? Porque visto vai estar lá naquele caixão, né? Você não quer ser visto assim. Mas como você quer ser lembrado? Nós precisamos pensar nisso. Você quer ser lembrado como uma mulher que decidiu fazer o curso Tesouro, aprendeu a fazer suas boas escolhas, a buscar a verdadeira riqueza, né? A sonhar e agir a favor deste sonho. Tudo isso aí que a gente aprende no nosso curso. São essas aulas, não é, meninas? São mulheres que decidiram ser vistas agora como uma mulher que decidiu ter a base da vida dela como uma vida excelente. Também se preocupa com o caráter, porque o caráter conta. Entendeu que a natureza do dinheiro, onde é que está? E também nós entendemos como nós vamos manter o que nós obtivemos. É rico. Você acha que essas mulheres, a partir de... Foi do ano passado, né? Elas vão escolher... Não, foi o ano passado, minha linda. Nós fizemos no fim do ano passado, íamos nos formar em fevereiro e não nos formamos. E quando eu vi esse ano passando, que já vai acabar, falta um mês e pouco para acabar, eu chamei as meninas, falei, meninas, bora formar. Bora entregar nosso certificado. Não podemos, isso é a nossa escolha. Eu poderia escolher deixar para o ano que vem, parará, nananã. Mas nós escolhemos. Primeira aula, dia 31/10/2024. Entende? A Rita escolheu escrever quando nós começamos.
Deus. Bora. Continuando em Eclesiastes 7,4. Destaca, esse Eclesiastes, ele vem destacando a diferença entre uma abordagem dos sábios e dos insensatos diante da vida. Então, um coração sábio faz a menção de estar, nesse Eclesiastes, na casa do luto, sugere que esses sábios, eles são capazes de enfrentar e refletir sobre a dor e a tristeza. E eles não evitam situações difíceis, mas sim as enfrentam com serenidade e introspecção. Você quer ser assim? Não se acovardar diante de situações difíceis? Nós precisamos aprender. Não é? Do ano passado para cá, Rita, quantos desafios você já não passou? Você, Fábio. Você, Grace. Está diferente do ano passado, não está, Grace? Eu vejo, eu sinto. Muito diferente. A Grace chegou o ano passado desacreditada de muitas coisas. Olha esse rosto. Olha o rosto da Grace. Gente. Eu estou te expondo, não, né, Felipe? É que você está linda mesmo. A gente vê a diferença quando as pessoas decidem por escolhas corretas. Quando você chegou aqui, meu amado, faz uma introspecção, tem uma retrospectiva aí, né? Sobre a sua vida, como que você chegou aqui, como você está agora. Como que você estava e como você está agora. Não é por causa da igreja em si, é por causa de Jesus. É por causa que nós escolhemos estudar os princípios de Deus e sermos diferentes e não sermos bitolados, mas sermos pessoas que cumprem os princípios, vivem por eles. Decidimos não ignorá-los, decidimos não distorcê-los. Amém? Amém. Já o coração dos insensatos, por outro lado, é estar nos banquetes, em lugares de muito riso. E isso vai indicando que os insensatos, eles tendem a buscar sempre por prazer, por diversão constante. E não estou falando que você não deve ser feliz, nós somos felizes. Mas essa não é a nossa única busca, nem a nossa única escolha. Porque possivelmente, como uma forma dessa alegria, assim, é evitar a reflexão e o confronto como uma realidade. E aí a gente não consegue mais receber um confronto. Todo confronto nos aborrece, nos distancia, acha que são indiretas, e não é. O confronto é para conserto. Amém? Então, esse versículo, ele pode ser interpretado de várias maneiras. Mas uma possível mensagem aqui que eu quero transmitir a você é que a sabedoria envolve a capacidade de enfrentar, aprender com as dificuldades. Enquanto a insensatez pode levar a uma busca superficial por prazeres. Amém? Vamos aqui para uma reflexão, porque eu já não posso mais seguir. Uma reflexão final aqui. Esse versículo, ele nos lembra que a vida é feita de altos e baixos. Você vive aí em altos e baixos? Mas o plano de Deus é para você só viver em altos, tá? Mas quando os baixos chegam, nós precisamos entender Eclesiastes aqui, 7,4. E essa sabedoria, ela vai nos fazer saber lidar com os dois.
Tem pessoas que sabem lidar com os altos. É feliz, é agradável, é receptível e recebe pessoas em casa com muita alegria e abraça e está tudo assim. Mas quando está em baixos, é uma pessoa, não queria falar, mas eu vou falar, já veio na minha cabeça, né? Insuportável. Acha que a dificuldade dela é problema dos outros. Não, não, não. Cada um com as suas dificuldades. As nossas escolhas nos levam a ter altos e baixos. São as nossas escolhas. E essa sabedoria, ele nos faz saber lidar com os dons. E é importante cultivar essa capacidade de refletir sobre as experiências difíceis. Nós, quando éramos mais jovens, nós passamos por muitas situações difíceis por causa das nossas escolhas. Como vocês sabem, o apóstolo já falou aqui, ele era um pouco mimadinho, birrentinho nas empresas o qual ele passou. E ele sentava nas bancadas lá, cruzava os braços e afrontava um pouco os chefes dele. Só faço isso e isso se me derem aumento. Esqueceu que casou, Johnny. Quando você é sozinho, faça suas escolhas, estrupia e vai se lambuza. Mas quando você não é mais sozinho, você tem mulher e você tem filhos, as suas escolhas, elas vão prejudicar toda a família. E ele tinha essas atitudes, eram umas escolhas. Na cabeça dele, naquele momento, era o certo a fazer. Mas 2 dias depois, mandado embora. E foi mandado embora e ficamos em situações difíceis. A ponto de precisar vender cobre que achamos na sarjeta para poder comprar o leite do nosso primeiro filho. Foi eu que escolhi, mas passei a vergonha junto. Você está entendendo o poder da sua escolha, aonde te leva? Se você escolher ruim, vai dar ruim para a sua família. Então, essa sabedoria, ela vai nos trazer a capacidade de refletir sobre experiências difíceis e aprender com elas. Depois disso, respondeu algum chefe? Nunca mais. Hã? Caladinho para vencer, né, Johnny? É a frase da Dione. Recebi aumento por mérito. Recebeu aumento depois disso por mérito, não por birra. Entende? Essa é a diferença de fazermos as nossas escolhas. E isso é um princípio que está escrito na palavra. E se nós aceitarmos a palavra, nós vamos errar menos. A gente não precisa ir para a internet para aprender a fazer boas escolhas. A gente precisa ir para a palavra. Amém. Amém? Amém. Numa aplicação prática desse versículo, é que em vez de evitar situações difíceis ou desconfortáveis, podemos aprender a enfrentá-las com coragem. E sabe o que vem acontecendo, bispo? As situações acontecem, nos afrontam, e a gente quer fazer o quê? Não quero saber disso. Das costas para a situação difícil, não enfrentar, mas ela não deixa de existir. Quem é que dá o basta na situação? Quem? Quem? Exatamente. Aqui nós seguimos com uma
mensagem de esperança para nós. Este versículo também pode ser visto como uma mensagem de esperança, de equilíbrio, lembrando que, mesmo nos momentos de dor e tristeza, há a oportunidade para crescer e vencer. Então, quando você for em algum velório a partir de hoje, você comece a aprender com aquele momento. Como é que eu serei vista? Uma mulher insensata? Um homem birrento? Ignorante? Como é que nós seremos vistos? Porque depois que a gente parte desta vida, a vida dos outros segue, com a lembrança da gente. E nós escolhemos o quê? A vida ou a morte? Não é verdade? E eu acho muito interessante quando alguém faz um velório e tem a convicção que aquela pessoa escolheu a vida. Foi o velório da minha sogra. Todos têm a convicção que ela escolheu a vida. Foi o velório da minha mãe. Todos tiveram convicção. Apesar dela estar vivendo aquela situação de enfermidade, ela escolheu a vida eterna. Nós, como filhos de Gaspar e Leia, ele e eu, de Lucia e Abraão, nós temos certeza que os nossos pais escolheram a vida eterna. Não é bom você lembrar dos seus entes queridos, sabendo como foi que ele escolheu? Lúcia, você tem certeza que a minha mãe escolheu a vida? Eu também. A Lúcia conhece a gente desde criança. Eu, criança, não. Meus filhos, criança, né? Amém, amados? Amém. Então, vocês estão entendendo como é importante quando é sugerido para você fazer um curso aqui na igreja, é para você aprender padrões e princípios? Além dos que são ministrados no altar. Porque aqui no altar nós temos apenas horinhas, 2 horas, para a gente aprender e depois a gente vai praticar em casa. Mas quando nós escolhemos um curso para detalhar um determinado assunto, nós passamos algumas semanas para poder ampliar o nosso pensamento. Amém, meus amados? Eu queria dizer para vocês que o princípio é o seguinte: a primeira intenção é a última em execução. Então nós precisamos aprender para executar. Amém? Amém. Entendido? Quando tiver cursos aqui, seja qual for, esse eu quero fazer, esse eu não quero. Amados, é princípio. Não tem como você escolher viver princípio, tem? Tem advogado? Tem como escolher? Princípio é princípio. Se você está numa ribanceira, tem o princípio da gravidade. Eu escolho pular daqui. É isso que eu quero fazer da minha vida. Faz. É sua escolha. O que vai acontecer? Vai se arrebentar. Vai se arrebentar todo. Porque o princípio da gravidade. Princípios de Deus são assim. Se ignorá-lo ou distorcê-lo, nós não viveremos com um estilo de vida como Cristo, como Deus nos trouxe. Amém?